Saudações, pessoal, bem-vindos ao Pinheiro Diário. Sim, não é a primeira mordida hoje, talvez você estranhe, né, porque não está acostumado, mas eu fazia vídeos assim em 2023. Intervalão gigante, né, entre vídeos, mas estamos aí de volta, porque esse vídeo aqui é muito especial. Eu queria falar hoje sobre o meu livro, né. Já faz um tempo que eu estou divulgando o livro, já participei de eventos, né, em Natal, em João Pessoa, aqui em Juazeiro também, né, para divulgação do livro. E tenho novidades a mais e eu queria usar esse vídeo para explicar como foi o meu processo criativo, né, e também um pouco sobre como você pode adquirir ele de uma maneira especial, né? Vamos lá. O livro está aqui, ó. Então é Guia do Criador de Jogos de Tabuleiro, certo? É um livro sobre game design. Mais especificamente, né, ele já diz aqui o spoiler, são 42 lições, né, que eu aprendi, botei aqui na marra, porque ao contrário da minha vida profissional, né, que eu sou professor, que eu estudei, né, fiz mestrado, doutorado, academia, né, muito estudo e tal, não sei o que. Esse aqui, game design, eu aprendi tudo fazendo. Eu não cheguei a estudar, somente agora, mais recentemente, eu comecei a estudar mesmo e tal, ver alguns livros sobre game design, mas antigamente foi tudo feito com muito esforço, né, e meio que do zero as coisas, o que pode ter sido um pouco burrice da minha parte, mas me rendeu muitos aprendizados, muito mesmo. Tanto é que saiu esse livro. Aí esse livro não brotou do nada, certo? Ele pode parecer assim, que saiu meio que do nada, né? De repente saiu um livro sobre game design e tal, mas não. Eu tenho um blog, né? E esse blog eu escrevo desde 2017, se eu não me engano. Então vai completar aí daqui a pouco 10 anos, né? Então já faz muito tempo que eu escrevo para esse blog. E eu comecei escrevendo lições. Então eu tenho lá uma coluna chamada Aprendendo Errando. E lá eu vou escrevendo lições, que começou de maneira meio que cronológica, né? Então começou com os princípios de quando eu comecei mesmo a fazer jogos e tal, em 2011. Então eu dei um rollback, né, na minha memória para buscar essas lições, para escrever sobre elas e ir fazendo isso aí. O livro surgiu de uma ideia de Pepe. Pepe, que eu conheci no Spa dos Jogos, já conheço já faz um bom tempo e tal, e ele ficou interessado e disse, por que tu não faz um livro disso aí? Pô, legal a ideia. Aí eu fiquei maturando a ideia e tal, pensando, e já sei, vou pegar essas lições, melhorar elas, né, ver se tem algo que posso tirar e tal, botar, talvez adicionar algum conteúdo a mais, não sei, e fazer um compiladão, né, para fazer esse livro sair, né. Então a ideia veio justamente lá do blog. Então tudo isso aqui são lições, não que tenha lá, a maioria tem lá, algumas são novas ou algumas são reformulação de lições antigas. Porque quando eu escrevi esse livro, quando eu comecei a preparar o livro, existiam no blog 53 lições, se eu não me engano. E eu já tinha parado de escrever desde 2023. Então, como eu fiz esse livro aqui em 2024, né, durante 2024 para sair em 2025, foi um processo de eu reler tudo, reorganizar tudo e reestruturar tudo. E aí, por que 42, né? Porque além de ser uma referência, né, aí a cultura nerd e tal, também é uma quantidade de lições que eu achei boas para as que eu tinha no momento. Então eu tinha 53, eu fatiei algumas que eu não vi tanto sentido ter, ou que eu achava até meio fraquinhas, que eu tinha feito e não estava gostando muito. Inclusive coloquei uma outra lição que não tem no blog, uma totalmente nova, que é a maior de todas aqui, que é sobre playtest, porque eu também tinha uma coluna de playtest, então fiz um compilado disso aí. Então, resumidamente, o livro é um bocado de coisa do blog, reescrito, reorganizado para ficar da maneira mais palatável possível. Aí a gente ficou aqui com 5 capítulos, se eu não me engano, deixa eu ver. Não, 7 capítulos. E aí o capítulo ele meio que tem cada um uma temáticazinha e vai meio que seguindo o fluxo de uma pessoa que está começando no game design. Então a primeira é começando, literalmente. Aí são 6 lições para quem está acabando de começar perceber o que tem que fazer para esse negócio render direito, né? Para ele conseguir continuar, né? Aí metendo a mão na massa é o segundo capítulo, que é quando você finalmente percebe que vai seguir esse caminho e aí você tem que trabalhar em cima, né? Não é só, às vezes a pessoa pensa que é só ter uma ideia de jogo e pronto, e é tudo muito fácil. Não, a parte mais difícil é você pegar a ideia e transformar em um jogo. Isso aqui está tudo descrito em várias lições que vão ajudar bastante você a desenvolver o seu jogo, né? Aí botei aqui, saindo da caverna, o terceiro capítulo. Isso é o momento que você já pensou no jogo, maturou o jogo, testou o jogo com você mesmo, né? E chegou no ponto de que pode apresentar para alguém. Então, saindo da caverna é você sair e mostrar o seu trabalho ao público. Não necessariamente é quem vai comprar o jogo, né? Não é vender o jogo e tal. Mas aí é ir em eventos, falar com amigos para testar seu jogo, testar em eventos de protótipo, né? E por aí, várias coisas. Aí o quarto capítulo é evitando armadilhas, que é justamente várias coisas que alguns designers até antigos
cometem. Erros que você entra no buraco de minhoca ali e não consegue sair porque pensou num negócio incrível, mas que não é tão incrível, mas você acha incrível, e você passa um ano desenvolvendo o mesmo jogo e não sai do lugar. Não existe isso, né? Jogo é para ser feito aí no intervalo não tão longo assim, a não ser que seu jogo seja muito pesado, né? Que não é o caso na maioria das vezes, né? Então, tem aí várias armadilhas aqui, ó. São 7 armadilhas que eu caí e eu quero evitar que você caia, então é uma oportunidade boa de você ir pegando as coisas. Aí o 5º capítulo é Espalhando Sabedoria. Aí esse aqui, pra mim, é o melhor capítulo do livro. Ele tem meio que lições que são meio que o ouro desse livro. São coisas que eu aprendi e que às vezes as pessoas nem percebem, né, que estão fazendo. Designer consagrado fazendo coisas que eu cito aqui, né? Não que eu seja um gênio, mas é que às vezes a pessoa não tem o conhecimento que eu tenho, não de game design, mas matemático, computacional, etc. Esse tipo de coisa me ajuda a ter uma visão diferente de talvez um cara que seja da área de, sei lá, artística, né? O cara é designer só, né? Então ele talvez não tenha uma visão que eu tenho, e aí essa minha visão me ajudou a encontrar essas lições que eu considero bem valiosas, né? Aí o capítulo 6 é Engrossando a Casca. Isso aí é quando você já está publicando o seu jogo, ou já está perto de publicar e já está levando só porrada na cabeça. Então, às vezes, você se empenha tanto, né, faz um negócio com tanto carinho, e as pessoas só metem um pau sem nenhum, né, até às vezes meio que xingam o seu produto, o que é irrelevante, sinceramente, mas aí você às vezes não tem essa percepção e você se frustra, fica chateado, né? Então isso aí, como o próprio capítulo diz, né, o nome Engrossando a Casca, é para você criar essa certa resistência, né, para não ficar tão abatido quando as coisas vierem contra você, né? E por fim tem o último capítulo, que é concluindo, bastante criativo, né, que só são 3 lições, que é meio que dizendo, olha, se você puder, né, escreva sobre, né, justamente é um livro sobre game design, publique, né, e faça o modo solo, porque isso aí é um negócio que é muito importante hoje em dia, o pessoal gosta muito. Então já dei um spoiler aí do finalzinho do livro, mas o livro, lendo ele, você vai perceber que tem várias dicas dentro das dicas. Ele é muito fácil de ler, né? Minha mãe, que não entende nada sobre isso aqui, inclusive ela não gosta de jogo de tabuleiro, leu em 2 dias. Então é um livro que não é curtíssimo, né? São 190, 180 páginas, 190 páginas, né? Por aí. Só que ele é muito bem ilustrado, muito bem diagramado, muito bem redigido, porque não foi só eu, né? Foi um esforço conjunto. Eu escrevi o livro, né? Mas Daniel Portugal revisou, né? Pepe também deu uma olhada por cima e também fez uma revisão meio que dele lá, que aí ele apontou uns problemas que deveriam ser resolvidos. Júlio César, que diagramou o livro, também leu o livro e apontou outros pontos. Então agradeço aí a todos os 3, né? Foi um esforço conjunto para esse livro sair. Então tá aí publicado, interessantíssimo. Aí mas vocês perguntam, como eu posso adquirir? Veja bem, a editora publicou várias cópias, né? Eles têm várias cópias lá do livro com eles. Ela é em João Pessoa, você pode comprar na Amazon. Vou deixar o link aqui no vídeo, né? Diretamente com eles, ou no site da editora também, vou deixar o link aqui embaixo, diretamente com eles, né? Ou você pode adquirir comigo. Entretanto, eu tenho limitadíssimas as cópias, né? Eu recebi uma quantidade de cópias, 50 cópias, né, do livro, e agora só restam 18, né? Então, está diminuindo e está diminuindo relativamente rápido. Se você quiser adquirir comigo, tem que adquirir o mais cedo possível. Ainda mais porque agora esse vídeo é a oportunidade de eu dizer, né, que eu vou levar o livro ao DOF, né? Então, se você quiser adquirir comigo para pegar no DOF, frete grátis, né? Uma oportunidade aí para quem vai pro DOF, para quem mora em São Paulo e tal, né? Então, você pode falar diretamente comigo ou comprar também pelo link aqui do meu blog, que já vai direto na página, você coloca lá retirada no DOF, né? Você já especifica lá. Aí não paga frete, só paga o valor e eu levo lá para você. E como o livro está indo comigo, né? Eu posso inclusive escrever uma dedicatória para você. Bota lá seu nome, o nome de quem você quiser. Se quiser comprar para presente também dá. Eu escrevo o nome de quem você quiser lá. Se você me der detalhes sobre a pessoa, eu posso até fazer uma brincadeira, né? Mas é isso aí. Gostei muito de fazer esse livro. Foi muito bom o resultado final. Ficou muito bonito, certo? Dentro do livro é em preto e branco, mas ele é meio estiloso. Ó, tem uns pedaços que é assim todo preto. Tem umas partes diagramadas bem interessante, né? Então, eu acho que o livro ficou bom, ficou bonito, ficou acessível, né? Até mesmo para quem não é da área de game design, se for ler isso aqui, existem lições que dá para você levar para a vida ou para outras áreas do design, né? Porque é tudo meio que tem uma convergência.
Então eu acredito que mesmo que você não faça jogos, se você gosta do meu trabalho, se quiser dar um apoio aí, né, você lê o meu blog e tal, pode comprar aí, porque a leitura é interessante. Eu uso de um certo humor, né, às vezes ácido, mas aí eu acho que talvez você goste, né, porque é uma leitura que ficou fluida e é uma leitura que tá prazerosa, né, não tá aquele negócio muito livro didático, né. Então acho que é isso, acho que já falei muito, agradeço aí você ter visto até o final, tchauzinho, até a próxima.